Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Dom Rodrigo mal chegou na Espanha e já começou a fazer milagres. É dito de São Vicente Ferrer, o grande taumaturgo espanhol, que ele fazia ressuscitar aos mortos. Dom Rodrigo, semelhantemente, está a ressuscitar a fé de muita gente, inclusive de seus inimigos. Aquela fé já empoeirada, aquela fé considerada ultrapassada, obscurantista, medieval, aquela fé que eles renunciaram com o Concílio Vaticano II, aquela fé que eles tanto desprezam, aquela fé que eles acusam em nós e que dizem que não devemos mais crer nessas coisas, essa fé que talvez eles já nem soubessem onde estava. Eles encontram agora com Dom Rodrigo, infelizmente, apenas para atacá-lo, infelizmente, apenas por alguns momentos. Mas o fato é que eles fazem eco a uma doutrina do Concílio de Trento. Em particular, este senhor aí, não sei se de propósito, não sei se por acidente. Ele se chama José Beltrán. Ele é um escritor, autor, para esta revista Vida Nueva. Na verdade, aqui na biografia fala que ele é diretor de Vida Nueva. Portanto, uma pessoa importante nesse periódico espanhol, essa revista, e que se dedicou a escrever 2 artigos, olha só, sobre a situação das Clarissas de Belorado, que agora estão com Dom Rodrigo. E ele se baseia principalmente na nossa transmissão ao vivo sobre a presença de Dom Rodrigo na Espanha, as monjas e outras coisas que falamos. Fico muito feliz com esse trabalho feito por ele, que nos dá a ocasião de trazer para a pauta, que é um outro artigo onde ele fala mais sobre Dom Rodrigo. O que nós percebemos é que ele fez um trabalho com esmero de investigação, foi bastante objetivo no que tange aos fatos. E digo até mais, para até elogiar esta pessoa aqui. Ele, embora se tenha equivocado ao rotular Dom Rodrigo como falso bispo e as monjas clarissas como ex-clarissas, ou, se quiserem, falsas clarissas, embora ele tenha se equivocado nesse ponto, ele acerta em matéria de princípio, ou seja, ele faz eco a uma doutrina católica que infelizmente foi abandonada pelo Concílio Vaticano II, que nós acreditamos e concordamos, que ensina que ninguém na igreja pode exercer autoridade sem a aprovação da legítima autoridade eclesiástica e canônica de uma maneira ordinária, a autoridade, o envio, o mandato do Santo Padre, o Papa. Então ele, com base nesse entendimento, ele diz, olha só, esse Dom Rodrigo é um falso bispo, não tem o reconhecimento da igreja, essas monjas são falsas monjas, não têm o reconhecimento da igreja católica. E ele acerta no princípio, mas ele erra no fato, ou seja, ele erra ao supor que Francisco é um verdadeiro Papa e supor que essa igreja de Francisco é a igreja católica. Esse é um erro fácil para aqueles que julgam pelas aparências, que são a maioria, infelizmente. Mas é um erro fácil de evitar e fácil de perceber quando conhecemos o que se passou a defender depois do Concílio Vaticano II, os desvios de doutrina, inclusive sobre esse ponto da unidade da igreja e do cisma. Porque a verdade é que, se o senhor Beltrán não tivesse, de repente, ressuscitado a fé católica dentro de si para atacar Dom Rodrigo, se não tivesse, de repente, recuperado esse senso de que é necessária a unidade na igreja e que as seitas heréticas e cismáticas não fazem parte da igreja, estão fora da igreja, etc., etc., não fosse isso, se ele seguisse à risca a doutrina do Concílio Vaticano II, ele diz que somos nós que negamos, e de fato negamos, mas ele também nega aqui. Se fosse aderir a essa doutrina, ele teria
que dizer que Dom Rodrigo, embora seja cismático, embora esteja contra, não reconheça a autoridade do Romano Pontífice, rejeite o Papa, ainda assim ele é um bispo. Tem um verdadeiro episcopado, ainda assim ele tem meios de santificação. Ainda assim, talvez até ele se torne um mártir, talvez até ele se torne um santo, talvez até ele se torne um doutor da igreja, talvez até nós tenhamos que rezar em sua honra nos altares. Por quê? Porque o Concílio Vaticano II elevou os cismáticos a se tornarem membros da Igreja Católica, destruiu a doutrina tradicional da Igreja sobre a unidade da Igreja e sobre a gravidade do cisma, das seitas cismáticas e das heresias. O Concílio Vaticano II reabilitou todos os hereges e todos os cismáticos de todos os tempos. É isso que ele fez, é isso que ele faz. A não ser quando está falando conosco. Aí parece que volta aquela fé antiga do Concílio de Trento. Aliás, deixem-me colocar para vocês o que é a fé do Concílio de Trento e comparar com o que é a fé, ou melhor, a falta de fé, do Concílio Vaticano II sobre esse assunto da unidade da Igreja e do cisma. Vamos lá. Concílio de Trento ensina o quê? Grupos cismáticos são excomungados, estão fora da Igreja. E o Concílio Vaticano II, o que ensina? Grupos cismáticos estão unidos à Igreja Católica por muitos títulos. Percebem a diferença? Percebem a revolução que aconteceu? Você tinha um ensinamento antes e agora você tem o contrário. E isso se verifica também na prática, não fica só na doutrina, não, na teoria. Isso vai se verificar na prática, na relação com os hereges e cismáticos, como nós vamos ver. Outro ponto claríssimo de divergência. No Concílio de Trento, segundo a doutrina tradicional da Igreja, na verdade o Concílio de Trento aqui está falando o que já falou o Concílio de Florença e todos os santos padres e doutores da Igreja, afirma então o Concílio que bispos cismáticos são ladrões e salteadores, porque eles não entraram pela porta, que é a Igreja Católica, mas por outra parte. Então são ladrões e salteadores. E para o Concílio Vaticano II, o que eles são? Em alguns casos, ao menos, possuem o episcopado. Suas igrejas, isso aqui em todos os casos, são meios de salvação usadas por Cristo e pelo Espírito Santo. Percebem a diferença? Ao contrário do que alguns pseudo-teólogos e influencers dizem aí na internet para enganá-lo, e até fora da internet, na paróquia, na diocese, que seja, para enganá-lo, de que a mudança entre o Concílio de Trento ou a Igreja pré-conciliar e o Concílio Vaticano II ou a Igreja pós-conciliar é só uma questão de adaptação, atualização, linguagem, é apenas uma mudança de palavras. Quando você vai ver realmente o ensinamento do Concílio Vaticano II, você vê que a mudança é de conteúdo. Se você compara, você chega a essa conclusão. A diferença não é apenas de linguagem. Isso os próprios teólogos conciliares, modernistas, afirmam também. Isso não é segredo. Mas isso se oculta muitas vezes, ou se esquece disso, para poder argumentar que existe uma continuidade de doutrina. Mas não existe. É falso. Não existe uma continuidade de doutrina. Existe aqui realmente ir-se de um não para os cismáticos e heréticos para um sim. Dizer que não estão na igreja, para dizer que estão na igreja, para dizer que não são realmente meios de salvação, mas são, na verdade, meios de perdição, são ladrões e salteadores, ou seja, vão fazer mal aos fiéis, para dizer que são instrumentos de salvação e, portanto, vão fazer o bem, né, àqueles que o seguem. Então, é completamente diferente o ensinamento. É uma outra religião, é uma outra visão de igreja, uma outra visão do dogma. Não tem como dizer que é a mesma coisa. Com o Concílio Vaticano II, deixou-se de crer na unidade da Igreja em favor das seitas heréticas e cismáticas. E na prática isso também foi feito, não ficou só no papel. A partir deste conceito, todos os hereges cismáticos do passado foram reabilitados, absolvidos, e seus discípulos hoje em dia, como mostramos em um vídeo do canal,
ganham anel episcopal, cruz peitoral e até mesmo báculo papal. Estou me referindo ao pretenso arcebispo de Cantuária, o arcebispo da igreja anglicana. Ele recebeu vários presentes e não foi só de Francisco. Francisco foi o que deu o maior presente, foi o báculo de São Gregório para ele. Uma insígnia episcopal, evidentemente. Deu o báculo de São Gregório. Mas João Paulo II, Bento XVI, todos esses promotores do Concílio Vaticano II, todos entregaram a cismáticos declarados e obstinados insígnias que denotam a autoridade episcopal, que implica, então, esses presentes, essas dádivas, implicam o reconhecimento de que eles são legítimos bispos. E, claro, não podemos deixar de notar que Francisco, como em muitos outros casos aqui, ele se superou. Ele superou todos os seus predecessores com as suas atitudes. Pois reconhecer bispos cismáticos como bispos já é algo abominável, que é o que fizeram esses aí. Mas comemorar um cisma como a revolta protestante de 1517 consegue ser pior do que isso. Então, é ruim comemorar um cismático, sim, mas comemorar um cisma é uma coisa inaudita. E foi o que ele fez em 2017. Inclusive, chegou a emitir uma estampa em honra de Martinho Lutero, no Vaticano, com o Lutero aos pés da cruz. Claro, todo mundo conhece também aquela foto dele ao lado de Lutero, que foi mais uma vez, inclusive, que apareceu no Vaticano. Todos sabem disso. É uma pessoa que celebra o cisma. Além disso, isso aqui é o pior de tudo. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês não vão acreditar, mas isso é a realidade. Aqui, ó. Vocês nunca ouviram falar desse homem, provavelmente. Se ouviram, foi aqui no nosso canal. Gregório de Narek. Quem que é esse Gregório de Narek? Um cismático. Uma pessoa que nunca na vida dele foi católico, nunca esteve em comunhão com o Papa, com a Igreja Católica. Era da Igreja Armena. É celebrado pelos armenos cismáticos, que romperam com a Igreja desde o Concílio de Calcedônia. Esse homem, ninguém sabe o que ele escreveu, ninguém sabe o nome das obras dele sequer. Não tem notoriedade, celebridade na igreja. Mas é esse Gregório de Narek, que Francisco eleva ao doutor da igreja. Uma pessoa que nem sequer era católica, é um cismático. Para você ver como para eles a questão do cisma não tem importância. A não ser que nós queiramos frear as suas heresias. A não ser que nós queiramos frear o seu trabalho pela demolição, a destruição da fé católica, que condena esses atos deles, que condena esses ensinamentos deles. Esse é o único tipo de cisma que eles não podem permitir, mas todo o resto de cisma eles honram. Isso é um insulto à fé católica, colocar um homem deste, que nem sequer pertenceu à Igreja Católica, ao lado de um Santo Agostinho e um São Tomás de Aquino, como doutor da Igreja, uma pessoa que ninguém conhece. E o que dizer também dos cismáticos cóptas, também um grupo cismático, que são oficialmente honrados como mártires no missal romano, foram colocados recentemente. Então, cismáticas pessoas nunca foram católicas, nunca estiveram em comunhão com o Romano Pontífice, nunca. E essas pessoas, então, caríssimo Beltrán, José Beltrán, essas pessoas cismáticas recebem a glória dos altares. Compreende agora? Como a vossa posição só faz sentido na Igreja Católica, não faz sentido na Igreja de Francisco? Porque na Igreja de Francisco, você deveria estar nos dando parabéns, porque nós somos cismáticos, pois nós podemos nos tornar doutores da Igreja, podemos nos tornar santos de altar, até mártires. E essa visão, aliás, que é a visão do Concílio Vaticano II e de Bergoglio, ela é condenada pela Igreja. Como essa visão de elevar mártires não católicos pode ser aceita se nós temos em mente aquilo que ensinou o Concílio de Florença, citando uma famosa frase de São Fulgêncio, e que ninguém, por mais esmolas que dê, ainda quando derramar seu sangue pelo nome de Cristo, pode se salvar, se não permanecer no seio e na unidade da Igreja Católica. Isso ensinou o Concílio de Florença, na bula Cantate Domino, Denzinger,
número 1351. Está entendendo, caríssimo José Beltrán? Entende que essa doutrina é negada por Francisco? É negada pelo Concílio Vaticano II? Então, o que eles fazem? Eles negam a fé católica. Eles negam um artigo da fé católica. Se eles negam pública e manifestamente um artigo da fé católica, se negam, se duvidam disto, então eles são o quê? Tecnicamente falando, propriamente falando, eles são hereges. E como são hereges, eles não estão unidos à Igreja Católica. Eles não fazem parte da Igreja Católica. É o que o Papa Pio XII, aqui eu tenho o documento também, depois de citar o Vaticano II, temos esse documento aqui, a Mystic Corporis, do Papa Pio XII, onde ele vai ensinar o que é um membro da Igreja e como uma pessoa deixa de ser membro da Igreja, ou quem são aqueles que deixam de ser membros da Igreja. Então ele afirma: como membros da Igreja contam-se realmente só aqueles que receberam o lavacro da regeneração, isso quer dizer o batismo, e professam a verdadeira fé, nem se separaram voluntariamente do organismo do corpo, ou não foram dele cortados pela legítima autoridade em razão de culpas gravíssimas. Nem todos os pecados, embora graves, são de sua natureza tais que separem o homem do corpo da Igreja, como fazem os cismas, a heresia e a apostasia. Então, existem certas coisas que fazem com que uma pessoa se separe voluntariamente da Igreja. Dentre esses estão os pecados do cisma, heresia e apostasia, ou seja, a pessoa por conta própria, pelo seu próprio juízo e decisão, deixa a Igreja Católica. Segundo o Sr. Beltrán, foi o que as monjas fizeram. Elas, por sua própria decisão, deixaram a Igreja Católica pelo cisma. Mas ele se engana, ele se equivoca. Por quê? Porque antes de elas tomarem essa decisão, as pessoas a quem elas estavam confiadas, como esse bispo coroinha de Bergoglio em Burgos, Dom Iceta, Monsenhor Iceta, então, antes disso ele, Francisco, os demais, tomaram a decisão de não seguir a fé católica, mas propor algo contrário à fé católica, de renunciar à fé católica e ensinar uma doutrina diferente da doutrina católica. Foi isso o que fizeram os autores e promotores do Concílio Vaticano II. É isso que eles fazem até os dias de hoje. E por isso que eles nos odeiam tanto, porque nós nos esforçamos para nos manter unidos à Igreja Católica, que eles abandonaram. E eles não podem suportar essa reprimenda, essa admoestação tácita que nós lhes fazemos quando nós buscamos a fé que eles abandonaram. Então, as monjas, na verdade, o que elas estão fazendo, estão se integrando, estão agora passando a fazer parte da Igreja Católica, que é o quê? Que é a sociedade dos fiéis que professam, dentre outras coisas, professam a fé católica. Enquanto que o Sr. Beltrán e demais que estão unidos a esses bispos que promovem o Concílio Vaticano II não são membros da Igreja Católica porque não professam a verdadeira fé, porque coletivamente fazem parte de uma organização tão herética ou da mesma maneira herética que a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, a Igreja Calvinista, etc. Porque para ser católico é necessário professar integralmente a fé católica, algo óbvio, mas algo que não é feito por eles. Então, o fato sobre o qual se equivoca o Sr. Beltrán é que Francisco não é um católico e, portanto, não pode ser um papa. Não é um membro da igreja, então não pode ser cabeça. E a igreja nascida do latrocínio ou concílio Vaticano II não é a Igreja Católica, pois não professa a fé da Igreja Católica. Se fosse a Igreja Católica, professaria a mesma fé da Igreja Católica, mas é o contrário. O que nós vemos é justamente que ela nega essa fé católica. Desta forma, os inovadores do Concílio Vaticano II, desde o momento em que passaram a ensinar essas novidades, são hereges individualmente e coletivamente constituem uma seita herética, separada e diferente da Igreja Católica.
a qual costumamos chamar de igreja ou seita conciliar. Sendo este o verdadeiro e objetivo estado de coisas, não julgando pelas aparências como faz o mundo, mas caminhando à luz da fé, como ensina São Paulo Apóstolo, surge a questão de onde está a verdadeira Igreja Católica. A resposta é simples. Se estão fora da Igreja os bispos que negam a fé católica, estão dentro dela aqueles que a mantiveram intacta e aqueles que eles enviaram para preservar a regra da fé católica nestes tempos de tribulação. Pois, ainda que o recurso à Cátedra de Pedro não seja possível atualmente, pois ela se encontra ocupada e usurpada pelos modernistas, é certo que os bispos, confessores da fé, em tempos de crise, podem, como de fato já aconteceu no passado, ordenar e enviar bispos católicos para que combatam e substituam os bispos heréticos. Foi o que fizeram Monsenhor Lefebvre, Monsenhor Tuque, dentre outros, e é o que continua a fazer Dom Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva, até que o modernismo seja uma vez mais condenado e as coisas voltem ao normal. Se os modernistas desejam estar em comunhão com a Igreja Católica de verdade, é necessário que rejeitem os erros do Vaticano II, filho do modernismo e pai da Igreja Conciliar, e professem a fé católica de sempre. É apenas isso o que eu espero do Sr. Beltrán, e esta é a única resposta que me deixaria satisfeito, pois de nada vale dialogar, acompanhar e se adaptar ao mundo inteiro e perder a sua alma. Reconheça o valor de sua alma, tenha fé e faça o que precisa ser feito. Caríssimo Sr. José Beltrán, os meus melhores votos para o senhor, para a sua equipe. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço aos que nos acompanharam até aqui. Espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, podem colocar nos comentários. Um ótimo final de semana a todos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.